boa noite. Estou entrando aqui no Instagram e com essa transmissão simultânea aqui pela minha fanpage do Facebook, pela primeira vez fazer aqui junto nos dois canais. Quero saudar você especial com o tema: qual conta devo pagar primeiro? Bom, essa é uma pergunta que eu sempre recebo e eu quero então dividir com você nesta noite esse conhecimento sobre que conta você deve escolher para pagar primeiro. Então, primeiramente, bem-vindo, bem-vinda. Vou dar aí um minutinho para as pessoas irem chegando aqui e especialmente para que... Opa, caiu aqui no Facebook, mas então vamos seguir aqui com o Instagram. Bom, então, gente, bem-vindos, bem-vindas por aqui, um monte de gente chegando. Muito bom ter vocês por aqui nessa noite. Eu quero falar hoje sobre uma dúvida muito comum. Dívida eu ouço bastante falar durante meu dia a dia, então eu já tô trocando aqui dúvida por dívida. Mas eu quero falar aqui sobre uma dúvida muito comum e recorrente a respeito de qual conta pagamos primeiro. Dentro de um emaranhado aí de situações financeiras, o que eu devo decidir pagar primeiro, o que eu pago depois. Então eu trago aqui uma matriz super legal, bem interessante, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida ou a vida das pessoas que você ajuda, né? Então talvez você ajude... Opa! Bem-vindo, Caio! Talvez você ajude outras pessoas, então essa informação também vai ser bem importante para você replicar esse conhecimento. Bem-vinda, Vânia, Patrícia, bem-vinda por aqui. Maria Eleusa, opa, tem pessoal de longe por aqui, bem-vinda. Carminha, bem-vinda. Clésia, bem-vinda. Vamos então falar sobre esse tema. Quero te convidar antes a compartilhar, mandar o aviãozinho que tem aqui embaixo para quem você conhece, que pode ser que precise desse conteúdo, desse conhecimento. Primeiro de tudo, né? Vou ter que sair aqui, mas já volto. Opa, volta sim, Patrícia. Suzana, bem-vinda por aqui também. Então, o nosso tema é qual conta pagar primeiro. E isso vale tanto para empresas quanto para a pessoa física. Então, essa metodologia que eu vou passar para você hoje, ela é muito simples de ser aplicada. Claro que precisa de um pouco de atenção para que você consiga fazer esse mini planejamento. São ações muito pontuais e fáceis para que você consiga então sair de uma situação rápida de decisão. O que eu pago primeiro dentro desse bolo aí que muitas vezes se forma. Aliás, por falar em bolo, em bola de neve, as dívidas, os endividamentos, as contas, enfim, muitas vezes elas se embolam e nós vamos ter uma live na quinta-feira conversando com o perito Fernando a respeito de como que funciona depois que realmente embolou aí a situação financeira, que tipo de ações a gente pode tomar para que alivie aí de uma forma mais jurídica, judicial, extrajudicial. Vamos entender mais como que funciona isso. Foi um tema solicitado aqui no canal, então na quinta-feira eu vou trazer esse assunto para você. Então hoje a gente vai falar então sobre essa parte de qual conta eu devo pagar primeiro. Já ia contar aqui qual era a solução, mas não. Quero trazer essa situação. Quando é dentro de uma empresa, a gente fala que essa empresa está com o fluxo de caixa apertado, ou seja, não tem aí uma sobra, uma gordurinha financeira para conseguir quitar aquelas contas do mês. E muitas vezes uma situação como, por exemplo, um mês de baixa venda já faz com que aquela empresa tenha um prejuízo de fluxo de caixa naquele mês e não consiga honrar com os seus pagamentos todos dentro do mesmo mês. A outra situação é na pessoa física. Então, muitas vezes a pessoa que recebe rendimento variável, por exemplo, acaba tendo um padrão de vida um pouco maior. Se em algum determinado mês ela perde um padrão de vida, ela perde um patamar, digamos assim, uma renda extra, melhor falando, ela acaba tendo que escolher qual a conta que ela precisa pagar naquele mês. E isso é uma situação... Opa, tá travando, Patrícia? Obrigada por avisar. Eu acho que eu vou mudar de lugar aqui, então. Topam mudar de lugar comigo? Eu vou mudar de lugar aqui para a sala de reuniões, que lá a minha internet é um pouco melhor. Vamos junto, então. Aqui achei ficar tranquila onde eu estava, mas então se lá estava meio ruim, deixa eu vir para cá. Acho que aqui a internet vai ser melhor, que é mais perto do roteador aqui do meu Wi-Fi. Agora melhorou, será?
Som tá ok, imagem tá ok? Vamos nessa, vamos juntas, vamos? Bom, vou esperar dar o ok aí de vocês, imagino que tá funcionando aí de maneira como deveria. Então, eu estava comentando sobre essa questão relativa ao acúmulo de contas. Na pessoa jurídica, eu comentei que isso muitas vezes se deve por um problema de fluxo de caixa, como, por exemplo, uma venda desfavorável em alguns meses do ano e aquela empresa entra, então, naquele fluxo negativo, na necessidade de escolher qual conta pagar, qual fornecedor pagar salário, enfim, fica nesse sufoco. Ok, tá tudo certo? Obrigada pelo feedback. E na pessoa física, muitas vezes esse fator acontece também, seja por uma desorganização financeira, seja pelo fato de ter um rendimento variável, por exemplo. Então a pessoa está habituada a receber um comissionamento sempre na faixa dos R$ 4.000. De repente, de um mês para o outro, para de vender ou é mudada de função e acaba esse valor sendo reduzido na folha de pagamento. Então, esse fato pode acontecer, os empresários sabem bem o que eu estou falando, né? Alguns meses que a empresa não vai bem, acaba se refletindo aí na vida do empresário, nessa possibilidade de retirada de renda. Quem é empreendedor sabe disso. Então, o que eu trago aqui para vocês são 3 situações para você avaliar. Então, pega papel e caneta que a gente vai utilizar para você anotar e fazer essa avaliação, então, de qual conta você deve pagar primeiro. E aí isso é baseado na matriz Gucci, que é da gravidade, urgência e tendência. É uma ferramenta da administração que ela é uma metodologia criada por mim dentro do curso GPS Financeiro. A gente tem um pouco sobre esse conteúdo lá dentro. E essa gravidade, urgência e tendência, ela é vista na administração para solução de problemas. Então, o quão grave é aquele problema, o quão urgente é aquela situação e qual é a tendência dessa situação, se é melhorar ou se é piorar. Então eu quero trazer para você aqui nessa noite sobre essa gravidade, urgência e tendência, principalmente no pagamento das suas contas, seja da pessoa jurídica, seja da pessoa física. Então você que está chegando agora, muito bem-vindo, bem-vinda. Nossa live de hoje é sobre que conta pagar primeiro, então é um tema bem recorrente, bem importante. Você pode indicar essa live ali no aviãozinho aqui de baixo para outras pessoas. Bem-vinda, Tatiana, Jess, muito bem-vindas por aqui. Então vamos pensar o seguinte: primeiro item a ser avaliado, que eu quero comentar com você, é a gravidade da conta. Então, você vai ter que pegar os boletos, né? Primeiramente, boletos, enfim, fazer uma seleção dessas contas e avaliar uma a uma quão grave é o atraso dessa conta. E aí, quando eu falo em gravidade, ele tem a ver, então, com o prejuízo causado pelo atraso dessa conta. Então, eu vou pegar, por exemplo, a fatura o cheque especial. O cheque especial tá aberto. Nossa, quão grave é isso? Se eu ficar 2 meses no cheque especial, essa conta vai aumentar quanto? Qual vai ser o meu prejuízo causado de ficar 2 meses no cheque especial? E em contrapartida, eu tenho uma outra conta que quão grave é fazer esse atraso dessa conta? Será que isso vai me levar, por exemplo, para obter o meu nome negativado? Meu nome vai para o SPC, para o Serasa, o CNPJ da minha empresa vai para o Serasa, por exemplo? Então, qual é a gravidade disso? E aí, dentro disso, de 1 até 5, a gente pode definir qual é a gravidade. O 1 do menos grave até o 5 do extremamente grave. Quero saudar aqui quem entrou por último, Zé e Altair estão aqui presentes, então muito bem-vindos por aqui. Neuza também chegando agora. Bem-vindos, eu estou falando nessa live sobre qual conta escolher para pagar primeiro. Naquela situação dos que eu sempre menciono aqui, né, das pessoas que estão abaixo da linha, escolhendo de uma maneira imediata a resolução do problema. É claro que eu não trago nesse momento uma solução definitiva, e sim a matriz Gucci aplicada a finanças pessoais, ela tem como ação um remédio imediato, como se você estivesse com uma dor de cabeça, fosse lá na farmácia, pegasse um analgésico, vai reduzir a sua dor de cabeça no momento, mas é preciso investigar o porquê que você está com a dor de cabeça.
Por que essa enxaqueca tá batendo aí sempre? Então tem que ir na causa do problema. Hoje aqui, só para reforçar mais uma vez, eu tô trazendo algo pontual que precisa ser visto nesse momento para que te traga esse alívio imediato, certo? Então, só para entendermos aí que é uma ação imediata. Eu estava falando do primeiro ponto, que é o ponto da gravidade. Então, dentro da matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, o primeiro deles é a gravidade. Qual é o prejuízo causado se eu atrasar esta conta? Se eu não escolher essa conta para pagar nesse mês? Quais são os juros embutidos, os encargos, qual é o percentual que está dentro disso de cobrança de juro? O meu nome vai ser negativado, meu nome não vai ser negativado. Para quem já está negativado, não tem problema ter mais uma conta lá no negativado dentro desse mês. Agora, se você ainda não está, é uma decisão que precisa contar e ser considerada. Você está tomando crédito ainda, precisa de crédito, então é preciso olhar aí com bastante atenção. Então, bem-vindo, Johnny, também por aqui, olá. Dentro disso, você vai anotar aí, né, qual é a gravidade da sua conta. Então, anote aí. Você vai dar nota 1 se essa conta não tiver gravidade. Então, é um empréstimo que eu peguei aí do meu pai, da minha mãe. Se eu não pagar esse mês, eu posso pagar no mês que vem sem problema nenhum. Daqui a 2, 3 meses, não tem problema nenhum. Ok, então essa é uma conta de gravidade 1. Ela não é tão grave se você não pagar, fizer esse pagamento nesse mês. Agora tem aquela que é pouco grave, então você vai anotar o número 2 nessa conta pouco grave. Depois a conta número 3, ela é grave. Se você não pagar ela agora, vai gerar muito juro e isso vai abalar financeiramente o seu fluxo de caixa, seja da sua empresa ou seja da sua pessoa física. Cada dia aprendendo mais, Joane, que bom, então seja sempre bem-vindo por aqui. Hoje é dia de aprendizado, até em comemoração ao dia do professor. 4, então, dentro ainda da gravidade, a questão ser muito grave. Então, muito cuidado nessa parte, porque se ela já é nível 4 ou nível 5, que é extremamente grave, se eu deixar essa conta aberta, eu vou me ferrar aí no popular. Então, você já pode considerar essa conta como nível 5. Então, dos extremos aí, né, pra gente entender a gravidade da conta. Do 1 é um empréstimo do meu pai, que se eu não pagar esse mês, tudo bem, para ele também não vai fazer diferença, não vai ficar endividado por isso, então se eu demorar 1, 2 meses, ok. Agora, item 5, se eu não pagar esse mês, por exemplo, a prestação do apartamento, o banco pode tomar a minha casa que eu moro, isso é extremamente grave. Ou, nível 3 aí do grave, meu nome vai ser negativado, de repente isso para você é um 5, de repente isso para você é um 2, enfim, você vai definir. Gravidade, ok? Até aí compreendido, ok? Deem aí um ok para eu saber que vocês compreenderam aí o tema da gravidade. Essa é a primeira avaliação que precisa ser feita sobre qual conta eu devo pagar primeiro, com base na gravidade. Até aí tudo bem? Esperar vocês darem um ok aí para saber se as dicas chegaram até aí, se foram compreendidas. Se tiverem dúvidas, só deixar aí, ok? Ah, Dani tá aí também, bem-vinda. Só deixar ok, Clésia também, Patrícia, obrigada por esse feedback. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí que também eu vou respondendo, ok? Suzana, podem deixando aí que eu vou respondendo ao longo dessa live. Ok, joia. Segundo passo, então, a gente já avaliou gravidade, que é a questão do quão grave, do prejuízo, de ficar negativado, de ser muito grave essa situação. Então, do pouco grave até o extremamente grave. Agora a gente vai fazer uma segunda avaliação, que é a questão da urgência. Então, na questão da urgência, tem um fator relacionado a cada uma das contas que se chama pressão do tempo. O quanto que tem de pressão do tempo sobre essa conta que está em aberto. E aí dentro disso entra, por exemplo, uma conta de luz, né? Afinal de contas, se você não pagar a fatura de energia elétrica do mês passado ou do mês retrasado, seja para a sua empresa ou seja para a sua casa, você pode se surpreender a uma noite como essa, chegar em casa e a casa estar no escuro. Então, o quanto de incomodação que tem isso. Então, aí a gente parte também do 1, pode esperar. Essa conta pode esperar? Ela é urgente, precisa ser resolvida agora? Ou ela pode esperar um pouco? Então, a gente parte do 1, pode esperar.
do 2, que é pouco urgente, aí entra no 3, que é o nível de urgente, depois o 4 é muito urgente e o 5 é uma ação imediata. Então você tem que pagar isso hoje, senão a coisa piora e de vez aí você tá muito de mal a pior, né? Então vamos melhorar aí essa tendência, essa urgência. Outro exemplo aqui de urgência que você pode avaliar essa conta em aberto, né? Então, o automóvel, por exemplo, que se você não pagar essa prestação, amanhã ele entra em busca e apreensão. Então, é o carro da sua família, o carro que você utiliza. Então, essa conta, ela precisa ter uma atenção toda especial. Então, ela é um nível 5, ação imediata, precisa ser resolvida hoje. No caso de uma empresa, por exemplo, a gente pode trazer a folha de pagamento, né? Então, a folha de pagamento, até o 5º dia útil, é obrigado a fazer esse pagamento. Esse é um caso que precisa de total urgência no pagamento. Então, ela vai ser o nível 4 ou nível 5. Então, compreenderam? Para quem tá... Vou dar uma revisada aqui para ver se você anotou tudo. Confere aí na tua lista. A primeira coluna, digamos assim, de avaliação é a avaliação da gravidade da conta. O tema dessa live, para quem chegou aqui primeiro, tem pessoal chegando aqui. Tudo bem, Ridley? Bem-vindo. Bem-vinda, Kátia, entrou aqui. Suporte, marketing, bem-vindo. Fortuna Consultoria, bem-vindos todos por aqui. Bom, primeira coluna de avaliação sobre qual conta pagar primeiro é a coluna da gravidade. Isso com base na matriz Gucci, que é uma ferramenta da administração. Dentro disso, da gravidade, o quão grave essa conta é, qual é o prejuízo causado, quais são os juros, encargos, ter o nome negativado ou não. Então vai do menos grave, que é o 1, até o nível 5, que é extremamente grave. Depois a gente tem a parte da urgência, que é quando sofre a pressão do tempo. Me avisem se eu estiver falando muito rápido, muito manezinha da ilha aqui de Florianópolis. Então me avisem e façam as perguntas aí se não entenderem alguma coisa. O quanto essa conta no nível de urgência relacionada à pressão do tempo pode esperar. É uma conta de energia elétrica que está em aberto já de 2 meses atrás e aqui a gente chama Celesc, né? Celesc pode vir amanhã e cortar a minha energia? Ok, então é extremamente urgente, é uma ação imediata, precisa ser paga sem falta para que você não tenha que se incomodar depois de pedir religamento de energia, de pagar taxas e tudo mais. Então vamos nos precaver aí na questão da urgência. E o último tema aqui, então, já passando pela gravidade, pela urgência, é a questão da tendência. Então, qual é a tendência dessa conta? Tende a evoluir para pior, tende a crescer essa conta, tende a piorar essa situação e tende, com o tempo, a ficar realmente muito ruim. Então, qual é a tendência disso? A tendência, por exemplo, lembra daquele exemplo inicial que eu dei lá na gravidade, né? Então, por exemplo, peguei um empréstimo familiar com a minha mãe, com meu pai, aí de 10 mil reais. Prometi que ia pagar agora no mês de outubro, mas realmente as contas apertaram, já tô com todo esse cenário de endividamento, não consegui pagar. Qual é a gravidade disso, né? Não vai causar, não vou me colocar no SPC, nem no Serasa, não vou ter nenhum prejuízo com isso, então é uma gravidade nível 1. É urgente? Passando o tempo, eu preciso resolver imediatamente, também é nível 1. E aí a questão da tendência, vai evoluir essa dívida? Não, eu já sei que se eu não pagar agora, daqui a 3, 4, 5 meses vai estar na mesma. Então ela seria nível 1 nas 3 categorias. E aí agora vem a questão do pulo do gato, que daí eu quero que você preste bastante atenção, que é a avaliação da tendência dessa conta. Então, número 1, você pode anotar aí, é o que não irá mudar. Então vai passar esse tempo e a tendência dessa conta é ficar exatamente igual. Número 2, irá piorar a longo prazo. Então, muita atenção, porque isso pode piorar com a questão do passar do tempo. Número 3, irá piorar a médio prazo. Então, muita atenção também nisso. O 4, irá piorar a curto prazo. E o número 5, irá piorar imediatamente. Então, por favor, junte a gravidade, junte a urgência e junte a tendência e você vai ter um número aí. Se, por exemplo, foi gravidade 1, urgência 1 e tendência 5, a gente tem aí um número 7. Agora, se foi gravidade 5, urgência 5 e tendência 5, essa é a conta que você deve pagar agora. Então, essa matriz ela serve para que você realmente consiga
definir qual é a conta você deve pagar primeiro. E daí eu vou abrir aqui para perguntas, você pode perguntar aquilo que você quiser. É claro que uma pergunta que eu sempre recebo é qual é a conta que eu pago primeiro? É aquela que tem maior juro? Aí depende da gravidade, depende da tendência e depende da urgência. Muitas vezes uma fatura, por exemplo, de energia elétrica tem um endividamento, um juro muito menor do que um cheque especial, mas se você não solucionar ela hoje, ela pode ser de muito prejuízo para você, na sua vida pessoal, na sua casa. Claro que essa matriz Gucci que eu apresentei aqui para a vida financeira, ela tem a ver com uma solução imediata do seu problema. Então é para quem está passando por esse problema, por essa necessidade hoje. Mas ela não resolve o seu problema relacionado ao endividamento, nem a sua evolução financeira. Então, quero deixar isso bem claro. É uma solução imediata, um plano de emergência. Muitas vezes, quando os clientes me procuram para solucionar alguns assuntos de emergência, a gente aplica em sessões individuais, inclusive, esse tipo de metodologia para que ele já saia com uma solução. Mas eu gosto de trabalhar e sempre trabalho isso, e é isso que eu quero trazer aqui de conteúdo para você, que a gente consiga então trabalhar a raiz do problema. Por que que eu estou com muitas contas em aberto? O que aconteceu? E aí a gente vai trabalhar isso para que seja uma solução para você. Então eu quero abrir aqui, quero ver o que ficou aqui de ensinamento, se ficou dúvida, se vocês conseguiram entender a matriz gravidade, urgência e tendência para decisão sobre qual conta pagar naquele mês. Fico aqui à disposição, aqui mais uns minutinhos para ver se tem perguntas e, claro, quero dizer para você que é sempre um prazer e uma honra trazer esse tipo de conteúdo e para ajudar você, claro, no desenvolvimento financeiro. Johnny tá dizendo aqui, Marlise, contas sempre pagas, Fox Total, muito bem, Johnny, então tá muito mais do que preparado para evoluir financeiramente. Esse é um plano de ação aqui imediato para as pessoas que têm esse problema de eu preciso decidir qual é a conta a pagar, eu tenho R$1.000 e tenho 2.000 de contas para pagar, o que eu vou pagar primeiro? Então é uma situação aí de emergência, um plano de ação emergencial, mas claro que está dentro de um plano maior dessa mudança de mentalidade para que a gente consiga sempre evoluir, certo? Então quero dizer para você que esse é o conteúdo da live de hoje, né? Então se tiver mais alguma dúvida, no começo eu falei dívida, mas não é, alguma dúvida, pode mandar aqui para mim e eu ainda respondo aí nos próximos 2 minutos. E se realmente você está com essa dificuldade ou se você ainda tem esse ponto para crescer, eu quero te dizer que na quinta eu vou continuar esse assunto, só que daí de um outro ponto de vista, com o perito Fernando Borges, que vai falar então pra gente, né, aqui no canal, sobre como fazer para solucionar quando já está uma bola de neve, quando a matriz Gucci me ajuda ali um pouquinho, mas quando já tem um endividamento mais volumoso, um super endividamento, como sair disso com ações extrajudiciais e ações judiciais? Que tipo de prática ele faz no dia a dia dele como perito e em que vai poder ajudar? Ok? Quero só saber de você, antes da gente se despedir, o que você aprendeu hoje nessa live, se você puder dizer aí pra mim uma palavra, o que ficou. E claro, te fazer um convite, abrir oficialmente meu canal no YouTube, tomei vergonha, e abrir meu canal no YouTube, se chama Marlise Alves, e você é meu convidado a acessar lá, já temos alguns vídeos por lá, e pretendo então construir também lá um canal de conteúdo sobre evolução financeira, desenvolvimento financeiro, para você que me acompanha aqui e para o empreendedor também que deseja abrir seu negócio, evoluir nesse sentido. Então, é um prazer estar aqui, não recebo mais comentários aqui, então não sei se ficaram dúvidas ou não. De toda forma, quero agradecer a você que me acompanhou aí durante esse tempo. Vamos ver se vem mais alguma dúvida? Acho que não. Vou finalizar então. Aprendizagem excepcional. Obrigada, Johnny, por esse feedback, que bom. Gravidade, urgência e tendência, ela é aplicada a qualquer situação, principalmente a situação de problemas financeiros. Eu que agradeço pela companhia aí desse tempo que você está aqui nessa live comigo.
Então, muito obrigada às outras pessoas que estavam aqui e também não se manifestaram, não tem problema nenhum. Acompanhem sempre, sempre tenho novidades por aqui e deixe principalmente a sua dúvida para que ela seja então tema aí das próximas lives. Tá certo? Então, me despeço de você, desejando uma excelente noite, um bom descanso. Obrigada pelo feedback, Suzy, querida. Dicas preciosas, perfeitas, ela disse, suas dicas são perfeitas. Um beijo pra ti, espero que tenha feito uma ótima viagem. Suzy viajou final de semana e que a loja aí prospere de vento em popa. Suzy tem um excelente negócio, depois vocês podem acompanhar aí no Instagram, se chama Malandros, é uma empresa que eu já atendi aqui em Florianópolis, né? Vez por outra a gente troca ideia. E tem uma confecção bem legal, uma indústria bem legal de peças de roupas infantis. Patrícia, sempre um prazer te ter por aqui, que bom que as dicas foram úteis. E repassa então depois esse conteúdo. Micaela, chegando aqui agora, bem-vinda. Já tá finalizando aqui, então vai ficar para próxima a tua participação. Vamos marcar outra live por aqui, né, Micaela, para falarmos sobre produtividade, que é um fator que tá super junto aí com a vida financeira. Gente, prazer, eu sei que tem gente entrando, mas esse conteúdo vou tentar deixar gravado, vou ver se eu aperto aqui no lugar certo, para que você tenha acesso aí, então, até amanhã, para revisar os pontos da gravidade, da urgência e da tendência, para então você entender qual a conta você deve pagar primeiro. Um beijo grande para você e até a próxima. Tchau!